Aleluia! Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para adorar e louvar o nome de Jesus. E nós vamos começar o nosso culto abrindo a nossa Bíblia no Salmo 125. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você que está em casa nos acompanhando, assistindo essa live, nós queremos dizer que estamos agradecidos ao Senhor Jesus por estar neste momento de louvor e adoração, e que você esteja conosco acompanhando a palavra do Senhor. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Mas eu queria que nós nos detêssemos no verso 1 que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós confiamos no Senhor Jesus e por isso nós não nos abalaremos, porque estamos confiantes de que o Senhor está conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você fechasse os seus olhos. Deus, Pai amado, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, porque só Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Por isso nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque a cada dia, Senhor, nós levantamos na certeza de que Tu estás conosco, Senhor, guiando-nos, Senhor, durante todo o dia, nos guardando, nos livrando, porque a Tua palavra garante isso, Senhor, que Tu nos guarda, que Tu nos livra de todo o mal. Por isso nós queremos ser como o monte Sião, que não se abalará, mas nós permaneceremos juntos contigo, Senhor, firmados na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por isso, Deus, nós rendemos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração a Ti, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos adorar e louvar o Senhor essa noite, amém? E nós escolhemos essa música exatamente por conta do Salmo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Todas as coisas foram criadas por causa do nosso Deus. Deus, Ele fez os céus e a terra, e tudo por causa de Jesus, para que Jesus pudesse vir e nos resgatar, nos salvar, nos purificar de todo mal, nos lavar com seu sangue precioso. Por isso, Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, esta noite, Pai. Nós dizemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Tudo é para Ti, tudo por Ti, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele
ti, Senhor, toda a nossa honra, toda a nossa glória, Pai. Porque Tu és o único Senhor e Salvador. Foi Tu, Senhor, que nos resgataste do lamaçal de pecado, nos livrou, Senhor, nos perdoou por todos os nossos pecados, Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor, toda a nossa adoração, Pai. Oh, aleluia! Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, esta noite. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos felizes por estar aqui, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele tem cuidado de nós. O Senhor sempre cuida dos seus filhos. Nós temos experimentado esse cuidado de Deus todo o tempo da nossa vida. E principalmente nesses últimos dias, onde estamos diante de uma situação nova, uma situação de uma doença onde precisa que tomemos certos cuidados, onde uma parte das pessoas estão trancadas dentro das suas casas, outros precisam sair para trabalhar, para alguma coisa, mas estão vivendo dias novos. Mas uma coisa nós temos certeza, é que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem cuidado da nossa família, o Senhor, Ele tem cuidado da nossa casa, e nós temos experimentado esse amor de Deus na prática. Eu queria, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero orar pela vida dos irmãos. Nós temos alguns pedidos de oração que têm chegado até nós, principalmente dos irmãos da nossa igreja. Então, eu quero orar pela vida desses irmãos, quero orar pela vida, quero orar pela nossa cidade, quero orar pelo bairro aqui que a igreja, o nosso endereço aqui no bairro Sabac. Os casos aqui em Santa Inês, na cidade de Santa Inês, eles têm aumentado, e o bairro Sabac tem concentrado uma boa parte desses casos, mas nós vamos orar para que o Senhor, Ele esteja banindo essa doença, não só de Santa Inês, mas do Brasil e das nações. Vamos orar para que aqueles que estão em busca da cura, da vacina, eles encontrem, que Deus esteja dando sabedoria, inteligência, para que essas pessoas encontrem a vacina, para que essa doença ela seja banida das nações, seja banida do nosso país, da nossa cidade. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos aqui alguns irmãos na igreja que vieram participar do culto aqui, e temos também pessoas nos acompanhando de casa. Então é uma bênção, e nós vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Quero colocar a vida desses irmãos, Senhor, desses amados irmãos que
pediram oração, que estão um pouco adoentados, que estão gripados, estão sentindo alguns sintomas, Pai. Senhor, então eu oro para que eles sejam curados e restaurados em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando na vida desses irmãos. Para que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando a cura no nome santo de Jesus, e que essas pessoas sejam totalmente curadas, que, meu Deus, qualquer enfermidade que venha querer afligir esses irmãos, que venha querer afligir a saúde deles, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pela nossa cidade, a cidade de Santa Inês. Senhor, abençoa, derrama da tua graça e da tua unção. Senhor, eu oro para que essa doença ela bata em retirada da nossa cidade. Eu oro para que as pessoas que já contraíram essa doença, elas fiquem curadas em nome de Jesus. Eu oro para que o teu evangelho, Senhor, verdadeiramente venha entrar no coração, Senhor, de cada família da nossa cidade. Que a tua palavra, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando a tua palavra ao coração de cada um na nossa cidade. Oro para que essa doença bata em retirada da nossa nação, do Brasil. Oro, meu Deus, para que logo isso tudo venha a terminar, que nós possamos voltar à nossa vida, ao trabalho, às escolas, Senhor, mas que acima de tudo, nós como brasileiros, nós nos voltemos para Ti, nós venhamos a nos voltar para o Senhor, nós venhamos a voltar o nosso coração para Ti, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Senhor, pelas nações. Existem nações que têm sido, meu Deus, afligidas por essa doença. Muitas vidas já foram ceifadas. Senhor, que essa doença venha parar em nome de Jesus. Que o Senhor coloque teus anjos. Que o Senhor dê um basta, Senhor, nessa doença, Pai, no nome santo de Jesus. Oro pela tua igreja, Senhor, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma reflexão ao coração dos amados irmãos. Eu espero que o som esteja chegando bem. Aí nós ainda estamos nos adaptando com isso tudo. Ainda não somos profissionais, mas vamos chegar nesse nível em nome de Jesus. Mas abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Somente até aí. O que eu quero compartilhar com os amados irmãos essa noite, nesse texto, eu quero trazer algumas observações. É um texto muito claro e é um texto que eu gosto muito. Já faz alguns anos que esse texto me chamou a atenção e eu sempre o cito quando estou ministrando a palavra, eu sempre medito nele, porque é um dos textos que eu mais gosto assim, dos evangelhos, principalmente também o que está lá em Mateus. E é interessante porque Jesus está falando aqui a respeito, depois dele falar de algumas parábolas, depois dele falar da árvore com os seus frutos, do julgamento ao próximo. Então ele vai dizer, ele vai perguntar: por que vocês me chamam de Senhor?
e não fazem aquilo que eu digo. Por que Jesus pergunta isso? Porque naquela época, um senhorio era algo que não tinha o que se discutir. Talvez nós, os ocidentais, a gente, pelo menos essa geração para cá, nós não saibamos direito o que é um senhor. A experiência que nós temos como senhor, ela vem da época da escravatura, quando, infelizmente, os nossos irmãos africanos, eles foram escravizados pelos europeus aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, que fala sobre Senhor, essa relação entre servo e Senhor, o servo não tinha como questionar. Quando era dada uma ordem, o servo simplesmente a cumpria. Então é por isso que Jesus está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu estou dizendo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não andam segundo a minha palavra? Por que vocês leem a minha palavra, vocês decoram a minha palavra, vocês citam a minha palavra, vocês ouvem, mas vocês não obedecem da forma como eu digo? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Porque se nós estamos fazendo dessa forma, é porque nós não entendemos ainda o senhorio de Cristo. Jesus, ele não é um senhor como um senhor feudal. Ele não é como aquele senhor que a gente estuda nos livros de história, que caso o servo não obedeça, ele é chicoteado, ele é amarrado em um tronco, não. Porque nós somos escravos, nós somos servos de Jesus, mas somos servos por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos libertou. Então, a gente deve entender essa relação entre Senhor e servo. A Bíblia diz que antes nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos aquilo que a carne queria, aquilo que o diabo colocava para a gente fazer, se alimentava daquilo que o diabo colocava diante de nós, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos livres do pecado, nós fomos livres do pecado e começamos a ser servos, a ser discípulos de Jesus Cristo. Ele nos redimiu, Ele nos comprou e nos comprou com um preço de sangue. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, diz assim: porque fostes comprado por um alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque fostes comprado por alto preço. Que preço? Preço de sangue. Jesus morreu por mim e por você. Ele se fez escravo. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser abençoados e abençoadores. Essa é a verdade. Gálatas, capítulo 3, no verso 13, vai dizer assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque Cristo, quem nos redimiu da maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque a lei dizia que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro, Ele se fez maldição por mim e por você. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, aleluia, glória a Deus. E é por isso que nós somos servos do Senhor Jesus. É por isso que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15b diz: Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, aleluia. A segunda coisa que essa passagem nos fala é que Jesus nos chama para a prática do Evangelho.
Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E não praticam a minha palavra, e não andam segundo a minha palavra. Aí depois ele vai dizer: eu vou dizer a quem vós sois semelhante. Aí ele diz que eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Aí ele vai explicar que aquele homem que fundou a sua casa sobre a rocha, é aquele homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Esse é o homem que ouve o evangelho e coloca em prática. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor que eu tenho escutado muito ele nos últimos tempos, pastor Paulo Borges Júnior, muito bom. E ele dizendo que por que a gente não tem rompido em fé? Por que a gente não tem conseguido caminhar mais, ser transformado à imagem de Jesus assim, de uma forma maior? Porque nós temos falado muito e ouvido pouco. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. A gente precisa primeiro ouvir para depois falar. Infelizmente nós temos falado muito e ouvido pouco. Então a gente precisa ouvir mais a Deus, a gente precisa ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente precisa ouvir mais o que Ele está querendo de nós, a gente precisa parar mais. E apesar da maioria de nós estar passando por essa situação de quarentena que estão chamando, e lá em São Luís, na nossa capital, o governador instituiu um negócio chamado lockdown, né? Um nome bonito, e todo mundo fica dentro de casa e ninguém sai, mas infelizmente isso não tem nos levado para mais perto de Jesus. Infelizmente muitos de nós não têm conseguido estar mais perto porque estamos em casa. Muitos de nós não têm conseguido ter mais comunhão pelo fato de nós termos parado as nossas atividades. Porque às vezes nós estamos nos distraindo com muitas coisas. Nós temos uma gama de distração hoje. Nós temos uma internet quem tem uma internet de baixa velocidade hoje em dia tem 20 megas de internet. Quer dizer, você tem uma internet boa, você tem um celular bom, você tem uma gama de aplicativos, Instagram, Facebook, YouTube, tantas outras coisas aí, Netflix, né? Então a gente começa a gastar muito tempo com essas coisas. E às vezes a gente está vendo, nós vamos esfriando, e nós vamos esfriando. Por quê? Porque não temos parado para ouvir o Senhor. Porque não temos parado para ler a palavra do Senhor. Porque não temos parado, às vezes, para ouvir homens e mulheres de Deus. Tá? A gente precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar. E quando a gente for ver alguma coisa, assistir, priorize assistir, ouvir mensagens de homens e mulheres de Deus. São coisas que nos edificam. Eu não estou batendo contra o entretenimento. Eu não estou dizendo que Netflix é pecado, YouTube é pecado, Facebook é pecado, Instagram é pecado. Nada disso. Nada disso pode-se dizer que é pecado, é coisa do diabo. Não. Vai da forma como nós usamos, vai da forma como nós nos relacionamos com essas coisas. Agora, se essas coisas começam a tomar o nosso tempo com Deus, nós precisamos parar, precisamos refletir e entender: será que eu estou sacrificando o meu tempo com Deus por causa de entretenimento? Será que eu estou ouvindo o suficiente a Deus? Será que eu estou meditando o suficiente na palavra? São perguntas que a gente tem que fazer. E Jesus aqui vai dizer que nós precisamos colocar em prática. Em prática. Não é só teoria, não é só decorar versículos, não é só citar a Bíblia, é praticar a Bíblia. O que vai dizer se nós somos um homem ou uma mulher de Deus não é o tanto que nós sabemos da Bíblia, mas o tanto que nós praticamos daquilo que sabemos, aleluia? Eu vou repetir isso.
O que vai dizer que nós somos um homem ou uma mulher de Deus não é o tanto que nós sabemos da Bíblia, que nós decoramos a Bíblia. É aquilo que nós praticamos. É aquilo que nós colocamos em prática da Bíblia. É isso. Aleluia. Jesus, ele alertou os seus discípulos em Mateus 23, capítulo 23, no verso 2. Ele vai dizer assim: os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façam o que eles fazem. Não pratiquem, porquanto eles não praticam o que ensinam. Jesus está dizendo: olha, vocês podem ouvir os escribas, vocês ouçam os fariseus e façam aquilo que eles estão dizendo, que é a lei é boa. Mas não vão praticar aquilo que eles andam praticando, porque nem eles estão praticando a lei. Jesus advertiu naquela época isso. Então, será que nós estamos praticando o evangelho que nós estamos pregando? É uma boa pergunta para a gente fazer. Será que nós estamos vivendo aquilo que a gente tem pregado? Será que nós temos nos esforçado para viver o evangelho ao qual nós queremos tanto pregar para as pessoas? Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição e ainda falta uma boa caminhada. Mas nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos nos parecer com Jesus a cada dia. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo a cada dia. Nós precisamos andar segundo aquilo que nós temos lido na palavra de Deus a cada dia, para que a gente possa chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia! A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. A vereda do justo, o caminho do justo, a estrada do justo, a vida do justo, é a minha e a sua vida. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus, e nós precisamos andar melhor do que ontem, e amanhã nós precisamos ser melhor do que hoje. Tudo isso como? Praticando a palavra de Deus, andando segundo a palavra de Deus, aleluia. Jesus, ele praticou o evangelho, ele não somente pregou o evangelho, mas ele praticou o evangelho. Jesus ensinou pelo exemplo. A gente vê ali no evangelho de João, quando ele pega aquela toalha, se eu não estou enganado, João capítulo 16, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos constrangidos com aquilo, Pedro diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender no futuro. E Pedro não quer deixar, e Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava dando o exemplo de nós servirmos em humildade, de nós servirmos uns aos outros. E como é difícil, amados, e como é difícil. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus, se nós andarmos segundo a palavra de Deus, se nós deixarmos o Espírito Santo agir dentro de nós, transformar o que tem que ser transformado dentro de nós. Como é difícil andar nesse nível de humildade, de lavar os pés dos nossos irmãos. Se você acha fácil, parabéns, você é um grande homem e mulher de Deus. Mas eu te digo, não é fácil. Não é fácil porque a nossa carne não quer deixar a gente fazer isso. E nós temos que mortificar a carne a cada dia. Nós temos que matar o nosso eu a cada dia, para que a gente possa andar como Jesus andou, para que a gente possa ser o reflexo, a glória do Senhor aqui nessa terra, para que as pessoas, quando olhem para nós, elas possam enxergar pelo menos um pouco de Jesus em nós, que nós possamos nos parecer pelo menos um pouco com o nosso Senhor. Aleluia. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu espero que essa palavra esteja sendo ministrada ao fundo do seu coração. A terceira coisa que eu quero dizer é que a nossa casa, ela deve estar fundamentada na rocha. Jesus, ele comparou as duas casas. Quando eu estou falando casa, nós estamos falando de vida. Nós não estamos falando de prédio, nós estamos falando de vida. Então a nossa vida, ela precisa estar fundamentada na rocha.
Quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa rocha, é essa pedra angular, é a rocha que seguia o povo no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 4, diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A rocha é Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar fundamentada sobre a palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui: o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Ele é igual àquele homem que fundamentou a sua casa sobre a rocha. E ele vai dizer: e veio os ventos, e veio a tempestade, e veio as ondas, a torrente, deu com ímpeto contra aquela casa, mas não a derrubou. Por quê? Porque estava firme sobre a rocha. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, me diga uma coisa: quantos ventos, quanta tempestade, quanta torrente tem dado contra a nossa vida, a minha e a sua vida, principalmente nesses últimos tempos. Isso vem para todos, isso não vem só para o ímpio. Isso não vem só para aquele que não conhece a palavra de Deus. Isso não vem só para aquele que conhece a palavra de Deus. Isso vem para todos. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós pode acontecer de nós termos o dia mau. Qual é a diferença então, pastor? É aonde a minha vida está alicerçada. É aonde a minha vida está alicerçada. Eu tenho experimentado um grande cuidado de Deus. Eu tenho experimentado assim um grande cuidado de Deus. Já faz alguns anos que eu peguei esse texto para mim. Eu costumo dizer que esse texto é o texto da minha vida. E uma vez eu falei aqui na igreja Batista Rema, no meio de uma pregação, que quando eu morrer, se eu escolher um versículo para colocar na minha sepultura, eu quero que coloque Romanos 8, 28. E Romanos 8, 28 ele diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Meus amados, todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, todas as coisas vão cooperar para o bem. Se você ama a Deus, se o teu coração está em Cristo, se o teu propósito é Cristo, é viver a vida que Cristo tem para ti, eu quero te dizer, todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas. Se o teu coração está em Cristo, e se a tua vida, se a tua vontade é viver o propósito de Deus, o propósito que Deus já determinou para a tua vida, eu quero te dizer que todas as coisas vão cooperar para que você chegue nesse propósito. Não importa se as coisas são ruins, não importa se é boa, não importa se você passou pelo dia mal, não importa se você teve momentos de tristeza, momentos de alegria, não importa se você teve fartura ou se você teve necessidade, eu quero te dizer, todas essas coisas vão cooperar para que vocês cheguem no teu propósito. Aleluia, o teu propósito é Cristo Jesus, o teu propósito é viver a vida que Jesus tem para você, o teu propósito é a cada dia se parecer mais com Jesus e glorificar o nome de Deus aqui nessa terra. Aleluia, você é filho, você é filha de Deus e você precisa se parecer mais com o teu Pai. Aleluia. Às vezes as pessoas elas dizem, a Bíblia ela diz que ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. E é verdade, ninguém viu a Deus. O que foi que nós vimos? O que foi que os homens viram? Foi Jesus. E Jesus se parecia com Deus, pastor? Parecia. Mas quando a gente fala que Jesus se parecia com Deus, não tem nada a ver com a fisionomia de Jesus. Não é que Jesus parecia com Deus em sua fisionomia. É que Jesus parecia com Deus e parece com Deus nas suas atitudes, no seu amor, na sua compaixão,
na forma como ele tratava as pessoas, na forma como ele perdoava as pessoas. É essa semelhança. É essa a semelhança. E essa é a semelhança que eu e você devemos ter também. De parecer com o nosso Pai. De amar o próximo. De amar o próximo como a nós mesmos. De ter compaixão do nosso próximo. Aleluia. Nós precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Nós precisamos que a nossa vida pareça mais com a vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Esse é o propósito. É isso que está falando em Romanos 8:28, que todas as coisas vão cooperar para esse propósito. Então a gente precisa entender que quando Jesus fala aqui em Lucas 6, no verso 48, a partir do verso 48, das torrentes da vida, ela vem para todos. Mas essas torrentes, ela vem na nossa vida para nos moldar, para nos purificar, para nos preparar para o propósito, para que nós estejamos com a nossa vida mais alicerçada na rocha. Eu quero te dizer que você deve buscar mais a Deus, alicerçar mais a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Comece a tirar um pouco mais de tempo com Deus, comece a ler um pouco mais a Bíblia, comece a orar um pouco mais, comece a ler livros que edificam a sua vida, livros cristãos, livros que vão falar do amor de Deus, do propósito de Deus, livros que edificam. Isso vai estar nos edificando mais, isso vai estar nos alicerçando mais. Amém? Essa é a palavra, é a reflexão que eu quero deixar para você. Nós devemos estar com a nossa vida alicerçada. Nós devemos não somente ler a Bíblia, mas nós devemos praticar a Bíblia. Nós devemos nos parecer mais com o nosso Pai. E o nosso Pai é Deus, nós temos um Pai e devemos nos parecer mais com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Você que está me acompanhando aí pela internet, aqui também tem alguns irmãos, como eu já falei. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, colocar a nossa família diante do altar do Senhor, pedir que Ele nos guarde, pedir que Ele nos cubra com o sangue dEle, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando essa palavra mais profundamente no nosso coração, porque se tem alguém que pode ministrar a palavra no nosso coração, não é homem algum, mas é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesse momento? Pode. Qual é o nome dele? Pedro. Vamos orar pelo seu Pedro, que está enfermo, para que ele se recupere. E vamos estar... Irmã Luzia também, vamos orar pela irmã Luzia, orar pelo irmão Ananias, também está se recuperando já, graças a Deus. Irmão Cícero, irmã Januária, tem muitos irmãos aqui que têm mandado pedidos de oração. Nós vamos orar, vamos colocar nossa família, nossa vida e esses irmãos em oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, orar a Ti, Senhor, te agradecer por essa palavra, te agradecer, meu Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, tem a cada dia, Senhor, ministrado o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Que cada um, Senhor, que está nos assistindo, que os irmãos que estão aqui também, aqueles que não puderam vir, não puderam acompanhar, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor cubra com o Teu sangue, Pai. Que o Senhor esteja cobrindo cada um com o Teu sangue, livrando de todo o mal, Senhor, livrando dessa doença, meu Deus. Guarda-nos, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Eu oro, meu Deus, pela vida do seu Pedro, meu Deus, que está se recuperando, que está ali no hospital, que o Senhor o abençoe, que o Senhor restaure totalmente a saúde dele, Pai. Meu Deus, se ele ainda não entregou a vida a Ti, que ele faça
faça a decisão, que ele entregue a vida ao Senhor e que ele seja totalmente curado. Oro também pela irmã Luzia, Senhor, a nossa irmã em Cristo aqui, congrega com a gente, abençoa, guarda, Senhor, restaura totalmente. Também a vida do irmão Ananias, a vida do irmão Cícero, da irmã Januária, meu Deus, da irmã Francisca. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos. Eu abençoo, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Antes de nós encerrarmos a nossa live, eu quero dizer que nós estamos fazendo esses cultos via internet, nas quartas-feiras e no domingo, e que também, se você precisa de oração, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de conversar, nós estamos aqui. Basta que você mande uma mensagem, né? A igreja, ela não está de folga, a igreja, ela não está de licença, a igreja está atuante, ela está de plantão, tá bem? Então que você possa, se você precisar, que você possa entrar em contato conosco. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus, te dê um restante de semana na presença dEle, te guarde. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.